Pastor Elas. Irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar novamente na casa do Senhor nessa noite, juntamente com os amados irmãos aqui presentes. Também damos boa noite aos amados que estão acompanhando via transmissão. Agradeço de coração as vossas orações. Nós estamos aqui realmente pela graça do Senhor. E a nossa oração é que possamos assim fazer o trabalho do Senhor hoje à noite. Estamos felizes, alegres, que Deus possa falar a todos nós através da sua palavra. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses. Nós estamos estudando nessas terças-feiras à noite as cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, e Colossenses é uma delas. Então, capítulo 1. Eu gostaria de fazer a leitura do verso 19 até o verso 23. Após a leitura, nós faremos uma breve oração. Desde já eu peço perdão dos irmãos, a voz não está 100%, tampouco o pulmão, mas Deus nos dê a graça. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1:19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai bondoso, Deus de amor, de misericórdia, Tu és o nosso Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e está mesmo, Pai, sentado no Teu trono, controlando todas as coisas. Louvado seja o Teu nome nessa noite, Pai. E somos agraciados, privilegiados, por estar em comunhão na Tua casa, diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos agora pelo Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor dessa palavra. Ele venha mesmo, Pai, nos ensinar, a nos exortar, a nos instruir, e que a Tua palavra venha a nos animar, Pai, nos alegrar, e que nessa noite possamos receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai, edifica a Tua igreja. E se há algum ouvinte da Tua palavra hoje à noite, que ainda não tem a salvação, hoje é dia de salvação. Então glorifica o Teu nome, Pai, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, essa passagem aqui das Escrituras
é uma das mais belas e esclarecedoras que o Paulo, assim, dirigido pelo Espírito Santo, revelou realmente à sua igreja. No contexto aqui, nós estamos vendo que o assunto principal, a pessoa principal dessa carta é Jesus Cristo. E nos estudos anteriores, nós estávamos assim, vendo que Paulo mostra claramente o que realmente ele é. Quem é Jesus? O que ele fez? O que ele continua fazendo? E o que ele ainda fará? É bem claro aqui, né, nessa carta. E nós vimos realmente quem é Jesus, o que ele é. E aqui o apóstolo Paulo, no verso 19, diz assim: porque aprouve a Deus, ou seja, foi da vontade soberana de Deus, agradou a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, nele residisse, ou seja, habitasse corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus. Ele tem todos os atributos de Deus, toda mesmo o poder, a sabedoria, a plenitude. Aprove a Deus revelar-se na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus é um Deus que é Espírito, mas aprove Ele revelar-se ao mundo, a nós, né? Através da pessoa do seu Filho. Jesus Cristo é o Deus pleno. E nessa igreja aqui, como em outras, era mesmo questionado, né, a divindade de Jesus Cristo. Aqui Paulo está combatendo até uma heresia, um falso ensino, que Jesus Cristo não é Deus. Mas nós, assim, Paulo afirma, né, confirma e explicita que Jesus nele habita, como diz aqui, reside totalmente, toda mesmo a plenitude de Deus. E até hoje, amados, nós enfrentamos, assim, quando digo nós, a igreja de Cristo, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as heresias que penetram no meio da igreja. Mas nós devemos sim, né, sermos aqueles que vai defender, e a maior defesa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, a palavra de Deus, ela é a verdade. E aqui o apóstolo Paulo, até no capítulo 2, né, ele diz que nós devemos ter cuidado. Veja, Colossenses 2,8, ele diz: cuidado, é um alerta, né? Cuidado que ninguém vos venha a enredar, ou seja, a enveredar, a envolver, a te enganar com, diz aqui, a sua filosofia, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, é um alerta, não é? E devemos ter cuidado. E a nossa segurança, a nossa garantia, a nossa certeza realmente é a palavra de Deus. Então, o que ele é? Jesus é Deus. Mas nós vamos, assim, adiantar hoje à noite e passar a tratar do que ele fez. O que foi que realmente Jesus fez? Então, aqui no verso 20, o apóstolo Paulo, ele
esclarece, né? Diz assim, olha, verso 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre nos céus. Então veja, o que realmente ele fez. Amados, aqui, como eu falei no início, essa passagem ela é reveladora. Ela mostra mesmo, Paulo esclarece a grandeza da obra de Deus, dos feitos de Deus. E aqui, pela pessoa de Jesus Cristo, está envolvida uma coisa muito grande. Aqui Paulo está dizendo que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. No último estudo, eu lembro que eu falei para os irmãos que aqui Paulo está revelando a grandiosa obra de Deus, a gloriosa obra de Deus, e assim, uma generosa obra de Deus. Por quê, amados irmãos? Aqui está envolvido a glória de Deus. E eu mostrei para os irmãos, no último estudo, que a glória de Deus, ela foi realmente assim ofendida. O Deus glorioso, o Deus soberano, o Deus grandioso, que demonstrou toda a sua graça, poder, grandeza, através de toda a sua criação, não só nos céus, na terra, mas em tudo. Deus assim revelou a sua glória. E nós sabemos que tudo foi feito para o louvor da sua glória. Toda a criação celestial, angelical, terrena, animal, toda criatura, tudo para a glória de Deus. Mas nós também aprendemos através da palavra que uma criatura, chamada o anjo, o querubim da guarda, Lúcifer, ele mesmo ofendeu essa glória de Deus. Deus diz que a minha glória eu não dividirei com ninguém, com outrem. E esse querubim da guarda, assim, tentou usurpar a glória de Deus, subir até o trono de Deus. E sabemos que ele foi mesmo, ali entrou o pecado contra o próprio Criador. E ele foi mesmo destituído da glória de Deus. Foi lançado fora da presença de Deus, a mesmo rodear a própria terra. E nós sabemos que ele veio, e sempre com esse propósito de matar, de roubar, realmente e de destruir. E ele tentou, sim, destruir a obra de Deus, a perfeição de Deus. E veio e fez um estrago realmente. Tentou o homem ali no Jardim do Éden, a quem Deus tinha dado toda a autoridade sobre toda a criação, e ele mesmo, amado, através da tentação e da queda, o homem concedeu a autoridade que Deus tinha lhe dado ao inimigo de Deus. Então a glória de Deus foi ofendida em toda a criação, a autoridade que tinha sido dada ao homem foi perdida, entregue,
realmente ao inimigo e, em consequência, a raça, né? Toda a raça caída. O pecado entrou no mundo. Uma palavra de Deus diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A queda, né, da criação. A terra foi amaldiçoada e agora tem aquele que passou a ser o dominador, né, o imperador. O império das trevas tomou conta mesmo de toda a criação. Mas aí vem a grandiosa obra de Deus, a gloriosa obra de Deus, e eu digo, a generosa obra de Deus. Jesus Cristo veio, diz aqui, né, para reconciliar, veja, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, é uma grandiosa obra, e ele veio, não é? Porque aprouve a Deus mandá-lo, e essa obra tinha que ser realizada aqui, nesse mundo, e assim foi feito, como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O ato de reconciliar é restaurar a harmonia que havia sido quebrada, né? Reconciliar é fazer a paz entre duas pessoas que estavam em inimizade, entre povos, entre nações, é realmente harmonizar, é pacificar, fazer a paz, congraçar, fazer a comunhão novamente. Então, isso foi feito. E como foi feito? Amados irmãos, ali, como diz aqui o Paulo, naquela cruz, no Calvário. Jesus Cristo, orando ao Senhor, ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo o quê? Consumado a obra que me enviastes a fazer. Ou seja, Jesus realizou, consumou, né, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E ali no Calvário, quando ele deu aquele brado de vitória, está consumado. Amados irmãos, a reconciliação foi feita nos céus e na terra e sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para destruir, né, as obras realmente do diabo. Então a glória de Deus, outrora ofendida, agora foi novamente assim exaltada, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me enviastes a fazer. O Senhor Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 12, veja bem aqui, João capítulo 12, no versículo 23, diz assim: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Mas veja,
Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Esse momento, né, chegou a hora de Cristo, a hora da cruz, a hora do Calvário, por toda a eternidade preparada para a realização dessa grande obra. Então diz aqui: Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Propósito que nós sabemos, amados irmãos, planejado desde a eternidade por Deus. As profecias, a sua palavra, isso é bem claro. Então Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu disse, né? Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E houve até um testemunho aqui. Ouviram, né? Diz aqui: a multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Era também, né, nós vamos ver, não só a realização dessa obra estava implícita, toda a criação no céu, na terra, e as criaturas, o povo, o miserável pecador. Então diz, olha, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. É nessa hora que Deus julgou o mundo na pessoa do diabo, né? O príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, o dominador desse mundo tenebroso. Diz e como ia ser esse julgamento, né? Diz assim, olha: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por isso que Paulo diz, quando ele foi levantado ali na cruz do Calvário, o seu corpo entregue, o seu sangue derramado, ali estava sendo feita, né, a reconciliação de todas as coisas, do mundo inteiro. Como diz aqui, né, atrairei todos a mim mesmo. Isso é muito significativo, né? Diz assim, versículo 33, né? Isto dizia, significando que gênero de morte estava realmente para morrer. Então veja, amados, né, quando Paulo diz, volte lá para Colossenses, no capítulo 1, que ele fez a paz, quando reconciliou consigo mesmo todas as coisas, foi pelo aquele que maldito é aquele que for levantado no madeiro. E Jesus Cristo foi levantado, e ali foi colocado sobre ele toda a nossa iniquidade. O castigo mesmo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue sendo o preço, né, o pagamento da dívida, do escrito de dívida. E aqui diz que ele, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, aquela obra reconciliadora, né, que foi feita a paz pelo seu sangue, e justificou, destruiu, cancelou o escrito de dívida, e a glória de Deus novamente foi exaltada.
O inimigo foi tirada a sua autoridade, cortada a cabeça, né? Volte aqui, Colossenses, no capítulo 2, e no versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, ou seja, derrotou, tirou a autoridade, destruiu as obras do diabo. E, finalmente, amados irmãos, né, satisfez toda a justiça de Deus, a glória de Deus realmente exaltada. Subordinado Satanás, a autoridade que outrora tinha sido concedida ao homem, agora voltou, né, para Jesus Cristo. Atrairei todos a mim mesmo. E, finalmente, um povo, né, foi beneficiado. O pecador perdido, foi dada a possibilidade realmente da salvação, a salvação do pecador. Então, quando Paulo diz assim, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, né? A glória de Deus foi realmente exaltada. O diabo, Satanás, foi derrotado. E aqui um povo foi beneficiado. Por isso que eu digo, né? A grandiosa obra, a gloriosa obra, e agora uma generosa obra. Porque veja o que ele diz no verso 21. Colossenses 1, 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja o que ele fez, né? Reconciliou, fez a paz, tanto nas coisas, nos céus, como na terra. E aqui, amados irmãos, fez a paz com um povo, né, que eu diria assim, um povo especial. Então, Paulo identifica esse povo quando ele diz aqui, olha, e a vós outros também. Quem era esse povo que foi beneficiado com a reconciliação? Aí ele identifica, né? Vós outros. Outros quem? Que outrora. Ou seja, Paulo aqui mostra que pessoas que eram no passado, o quê? Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Ou seja, no passado era um povo rejeitado por Deus. Havia, né, a rejeição de Deus. Eram inimigos, eram estranhos até no entendimento. E quem eram essas pessoas? Toda a humanidade caída, contaminada realmente pelo pecado. E a própria palavra de Deus diz que éreis, veja, inimigos de Deus.
estranhos no entendimento, rejeitados por Deus. Que tristeza, né? Muitos acham que todos nascem filhos de Deus. Não, nós nascemos rejeitados por Deus, inimigos de Deus. Olha o que diz a palavra. Vamos ver, né, alguns versículos. Aqui em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 28, diz assim, olha: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, fala que é sem entendimento, né? Sem conhecimento, alheios. O próprio Deus os entregou, ou seja, foram rejeitados por Deus, entregues, abandonados, né? A uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, todos sabem. O homem é consciente, sabe da sua condição e das suas obras que praticam, e fazendo isso, sabem que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, amados, veja quem era esse povo, um povo rejeitado por Deus, né? Praticando obras que não são da vontade de Deus, obras malignas. Por isso que o Paulo é bem claro, né? Veja mais aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, diz assim, olha: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. São estranhos, são inimigos do entendimento pelas suas obras malignas que praticam. Veja mais, Efésios capítulo 2, bem conhecido aqui nosso, né? Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, inimigos no entendimento, né? Como também todos os demais.
Verso 12, naquele tempo, 2:12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. É esse o retrato, né, de inimigos, de estranhos, de rejeitados por Deus. Efésios 4, 17 diz assim, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como andam. Aqui está. Os inimigos de Deus, os inimigos de entendimento, diz aqui, andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Tito, capítulo 1. Eu peguei só alguns, irmãos. Tito, capítulo 1. E aqui, verso 15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, os inimigos de Deus, os estranhos, né, e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Corrupção total. E veja, no tocante a Deus, até professam conhecê-lo. Muita gente diz, eu conheço a Deus, eu sei quem é Jesus, está certo, né? Mas negam. Diz, entretanto, o negam pelas suas obras. Por isso, veja, são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda a boa obra. É o retrato, amado. Eu estou fazendo questão, né, de gastar tempo mostrando quem realmente, Paulo diz, eram vocês, eram esse povo. Nós éramos todos vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha esse retrato, né? Bem claro, do homem que é rejeitado por Deus, que é mesmo estranho, inimigo no entendimento. E vamos ver mais aqui um pouquinho. Tiago, capítulo 4 e o verso 4. Olha o que ele diz aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, amados, nessa noite, amigo que está me ouvindo, Paulo está falando de uma grande obra, né? Uma gloriosa obra e uma generosa obra, porque estávamos, volte lá, ele diz, éreis estranhos, éreis inimigos no entendimento,
pelas vossas obras malignas. Nós somos conhecidos pelas obras que praticamos. O pecador, né, ele não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele é pecador. Ou seja, a sua natureza é pecaminosa. O fruto dessa natureza é pecado, é desobediência, né? É o que nós estamos vendo. A laranja produz, aliás, a laranjeira produz laranja. E o pecador produz o quê? Pecado, obras malignas, que Deus rejeita. E só resta a separação, a perdição de Deus. Mas veja quão generosa obra Jesus Cristo fez, né? Volte lá, Colossenses 1, 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Um passado tenebroso, passado vergonhoso, que éramos rejeitados por Deus. Mas Paulo agora fala de um presente, né? Agora, quando é agora? Nesse momento. Agora, no presente, e é presente para essas pessoas. Paulo aqui identifica, olha, porém, vos, né, reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então veja, antes rejeitado no passado, agora reconciliados no presente. É uma obra generosa, amorosa, gloriosa de Deus para com esse rejeitado, miserável pecador. Ele diz aqui, fez, né, a reconciliação, trouxe novamente a paz, a amizade com Deus. E aqui diz, mediante a sua carne, aliás, reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua própria morte. E o Paulo, né, esclarece muito bem em Efésios capítulo 2, nós vimos todo o contexto dos rejeitados, né, por Deus, agora reconciliados. Como foi feito isso? Diz aqui Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, veja, longe, né, rejeitados, desprezados, desgraçados, condenados, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a reconciliação, a pacificação, o pacificador, aquele que diz aqui, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, inimigos de Deus, aboliu na sua carne. Aquela carne, corpo santo, perfeito, né? Foi colocada sobre ele a nossa inimizade, a nossa imperfeição, o nosso pecado. Toda a lei, diz aqui, dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, a pacificação, a reconciliação, né? E reconciliar-se, veja, ambos em um só corpo com Deus.
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, amados, evangelizou, né? A paz a vós outros. O evangelho das boas novas, o evangelho da pacificação, da reconciliação, diz aqui, a vós outros que estáveis rejeitados, longe, e paz também aos que estavam perto. Aqui fala, né, do judeu que estava próximo das coisas de Deus e do gentio que estavam longe, mas ambos estavam na mesma condição, né? Então Paulo diz, assim já não sois, aliás, porque, verso 18, por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a pedra principal, né? O alicerce, a base da reconciliação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação no Espírito. Então, veja, amados, mas agora no presente, né? Antes, no passado, rejeitados por Deus. Agora no presente, reconciliados, regenerados, remidos do pecado, perdoados de todo o pecado. Por isso que Paulo, no verso 13, diz, ele fez o quê? Nos libertou, nos reconciliou, nos libertou do império das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos resgatou, nos reconciliou, nos regenerou, nos redimiu, diz aqui, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Sabe, amados, é uma obra generosa, né? Grandiosa, gloriosa, nos fez agora reconciliados com Deus. É a nossa nova posição, outrora rejeitados e agora reconciliados. Então Paulo diz, olha, agora porém, verso 22, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então, no passado, rejeitados. No presente, agora, reconciliados. E no porvir, no futuro, tem um propósito, né? Quando Paulo diz aqui, olha, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, no passado, rejeitados por Deus, no presente, reconciliados por Deus, uma nova posição, e no porvir, no futuro, né, uma apresentação, agora veja, de pessoas santas, inculpáveis, irrepreensíveis. Isso só pode acontecer, amado, com a redenção do nosso corpo, que é a nossa glorificação. Então, fecha, né, essa grandiosa obra de Deus, gloriosa e generosa, com a nossa tão grande reconciliação, ou seja, de posição já reconciliados, regenerados, né?
remidos, perdoados de todo o pecado. Mas aqui, se você ver, ainda tem uma coisa que nós vamos deixar para a semana, né? A parte não só de posição, mas agora do nosso novo procedimento, como esse povo especial, como um povo de Deus, como um povo reconciliado, regenerado, remido, perdoado. É uma nova vida, é um novo procedimento, é uma nova maneira de viver. Por isso que Paulo coloca aqui no verso 23, olha, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança que ouvistes no Evangelho. Ou seja, a característica desse povo aqui, que outrora era rejeitado, que agora é regenerado, nessa nova posição, que vai ser apresentado, né, um corpo glorioso, redimido, aliás, mas no presente, esse viver, esse proceder, irmãos, agora tem uma parte que, assim, eu diria, temos obrigações, temos, né, responsabilidades. Então, Paulo coloca aqui, olha, é uma nova vida, como esse povo de Deus, é a nossa prática, é o nosso procedimento, é a nossa permanência. Por isso que ele fala aqui, né? Se é que permaneceis, é a perseverança do santo. O povo de Deus é conhecido por aqueles que perseveravam, né? Que perseveram, que permanecem. E aí Paulo coloca aqui duas coisas, como nós devemos perseverar. Ele diz, primeira coisa, né? Verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmes. Ou seja, a característica desse povo regenerado é que ele permanece, persevera, alicerçado, firmado na fé. E nós vamos desenvolver para a semana. O regenerado, ele é justificado e o meio justo viverá pela fé. É uma vida de fé. E a outra coisa, Paulo coloca aqui, né? Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Ou seja, é alicerçado e firmados na fé e apegados na esperança do evangelho. Ou seja, não se afasta, muito pelo contrário, ele se apega cada vez mais. Nós somos aqueles que têm a esperança. E aí Paulo coloca aqui, não é, no verso 4, no capítulo 1, quando ele, aliás, verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, característica desse povo, do amor que tendes para com todos os santos e por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Então, amados irmãos, a perseverança, a resistência, né? Falam muito hoje a resiliência. Esse é do povo de Deus, desse povo que outrora foi rejeitado, agora regenerado e permanece, né? É resiliente, é resoluto na fé e na esperança. Essa firme fé e essa bendita esperança. Que Deus nos ajude, né, a permanecer.
E nós vamos ver para a semana como nós devemos andar. Paulo diz aqui, né? De uma forma mesmo que agrade ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, pelo que o Senhor é, o Deus poderoso, a preeminência, a plenitude sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas o que o Senhor fez, Pai, essa grandiosa obra, essa gloriosa obra e essa generosa obra que outrora, Pai, nos revelou quem éramos, rejeitados de Deus. Mas agora, Senhor, regenerados por Deus, nós somos realmente reconciliados pelo Senhor. E ainda, Pai, o Senhor vai concluir essa obra tão especial nas nossas vidas, com a redenção do nosso corpo, a glorificação. Mas ainda, Pai, estamos presentes, vivendo nesse mundo tenebroso, inimigo do Senhor, mas devemos ser perseverantes, resilientes, Senhor, na fé e na esperança, aguardando aquele dia em que o Senhor virá nos buscar. Nos ajuda, Pai, nessa noite, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Se porventura alguém que está nos ouvindo, que ainda não foi reconciliado, regenerado, recebeu o perdão dos seus pecados, infelizmente ainda está na rejeição de Deus, condenado. Mas, Pai, o Senhor já fez essa obra, a pacificação, e oferece como um presente, como nós ouvimos. Pregou a paz aos que estavam longe e também aos que estavam perto. Que nessa noite, Senhor, tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Edifica a tua igreja e faça a sua vontade. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela audiência. Graças a Deus, Deus nos ajudou. E uma boa noite a todos, em nome de Jesus.